Fala, turma, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nosso canal porque ele só existe porque você está aqui, porque você curte os vídeos, porque você já está inscrito e que, naturalmente, joga esse vídeo para todo o universo para ajudar o fisioterapeuta que quer ajudar mais ainda seus pacientes. Tema de hoje, coluna cervical. Vai ser uma dica super interessante para você que é fisioterapeuta de campo de batalha. Quer dizer que se você está envolvido lá dentro, no fundo de um laboratório, se você não olha, não encosta, não toca, não movimenta um paciente, um ser humano que tem dor, essa informação talvez não seja útil. Do contrário, fica aqui até o final, porque eu prometo que eu vou te ajudar. Vamos lá. Estou com uma coluna cervical. Quando eu falo em coluna cervical, a maioria das pessoas vai enxergar o quê? O conjunto de vértebras que forma a região cervical. E aqui eu já começo a diferenciar a anatomia dessas vértebras. Por exemplo, eu pego uma vértebrazinha que não é típica e eu sei que ela é o atlas, ela é a primeira vértebra cervical por causa da anatomia dela. Eu pego uma segunda vértebra que não é típica e eu sei que ela é o axis. Por quê? Porque ela tem um dentezinho que também não é normal. E depois disso eu tenho vértebras que são muito parecidas. Entre essas vértebras que são muito parecidas, tem uma que é menorzinha, que é a terceira. E depois eu tenho a quarta e a quinta vértebra cervicais. E essa quarta e quinta vértebras, elas vão se empilhar. Elas vão se colocar uma acima da outra. Maicon, mas qual é a relevância clínica disso aqui para mim? Tá? No dia a dia, eu atendendo um paciente, qual é a importância que isso aqui tem? Simples, tá? Simples, simples, simples. O teu paciente que tem dor, ele pode ter um sintoma localizado na própria coluna. Então, ele pode ter um probleminha em C4 ou em C5. E o fisioterapeuta é o melhor profissional do planeta a avaliar cada uma dessas vértebras individualmente, a entender como que está a sensibilidade, por exemplo, dos tecidos que estão do lado direito e do lado esquerdo, porque normalmente é diferente. Tá? O paciente tem uma dor cervical, tem relação com a quarta e a quinta vértebras, a biomecânica é individual de cada um dos lados, a musculatura é individual, a inervação ela é individual. Então, o fisioterapeuta é aquele profissional que vai ter paciência, claro, se ele tiver conhecimento, para enxergar o que uma ressonância não enxerga, para enxergar o que outros profissionais da saúde não conseguem ver e para ajudar um paciente que às vezes está sofrendo com dor há muito tempo. Maicon, mas fala aí, qual é a grande sacada da aula de hoje? Porque toda aula tem uma grande sacada, né? Então, anota. Entre essas duas vértebras, entre a quarta e a quinta vértebra, pelo forame de conjugação, por essa aberturazinha aqui, ó, que tem na lateral das duas vértebras, sai uma estrutura. O nome dessa estrutura é nervo espinhal. E esse nervo espinhal, ele forma uma raiz nervosa. E essa raiz nervosa, ela recebe um número. Acima de C1, sai a raiz nervosa chamada C1. Acima de C2, C2. Ou seja, acima de C5 e abaixo de C4, sai a raiz de C5. Tá? E essa informação ela é importante só para uma prova teórica, talvez. Mas clinicamente, pensando na prática do teu paciente, por que isso é relevante? Porque essa raiz de C5, se ela for irritada nessa saída, ou irritada pelo disco intervertebral que está entre essas vértebras, ela pode gerar um sintoma à distância. Qual região? Saindo da cervical, indo em direção, ponto número 1, membro superior. E aqui a gente pode dividir isso em dois aspectos principais. Quais são esses dois aspectos? Ou no sentido do nervo mediano, ou no sentido do nervo radial. Por quê? C5 está envolvido nesses dois trajetos. Mais do que isso, o paciente pode ter algum sintoma na região abaixo da clavícula por causa do subclávio, na zona peitoral por causa do nervo e dos músculos peitorais, na zona posterior interescapular por causa dos romboides, do elevador da escápula e do nervo dorsal da escápula. Então, quero dizer que C5 tem uma gama muito grande de possibilidade de sintoma no paciente. Pode afetar o músculo deltoide pelo nervo axilar, pode afetar os músculos redondos
supraespinhoso, infraespinhoso, olha a importância que existe entre essas duas pecinhas anatômicas. Para o fisioterapeuta se destacar no mercado, ele tem que entender a base. Qual que é a nossa base, né? Onde que o meu raciocínio clínico se fundamenta na anatomia. Então, sempre eu saio da anatomia, eu vou conectando os pontos para criar aqui uma cadeia, uma relação de sintoma com causa, para depois pensar, né, na prática, como avaliar isso. Como tratar isso, meu paciente? Como palpar essas estruturas? E essas perguntas são, obviamente, para você que deseja se aprofundar. Mas para você se aprofundar, esse conteúdo tem que ter feito sentido. Se fez sentido, eu te peço mais uma vez para curtir esse material para eu saber que eu estou indo na direção certa. Mais do que curtir, compartilhe ele com os outros fisioterapeutas e não deixe de se inscrever no canal, porque a nossa tribo, a nossa manada, aumenta a cada dia. Eu sou muito grato a você por fazer parte disso.